Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por nós. Por isso estamos alegres, temos que estar felizes com o nosso Deus, né? Temos que estar felizes com a palavra do nosso Deus e temos que estar sempre muito atento com o caminho em que estamos andando, né? Por quê? O nosso Deus deixou a palavra dele, né, para que a gente seguisse, né? Nós não estamos perdidos nesse mundo. Muita gente acha que caiu de paraquedas aqui. Não caiu, né? O nosso Deus te colocou aqui e ainda colocou um manual de como você seguir, né, o caminho dele verdadeiramente. Por que as pessoas se sentem muitas das vezes que caíram de paraquedas? É porque não buscam na palavra, né? É como uma pessoa que nunca ouviu falar de um carro, resolveu comprar um carro e nem leu o manual, né? Ela vai viver perdida. Assim é o ser humano que vem aqui na Terra e não busca na palavra do Senhor, né? E acaba perecendo por falta de conhecimento. É o que diz a palavra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O que quer dizer isso? O povo, por não buscar na palavra, sofre, né? Passa problemas, né? Acaba muitos indo para o inferno porque não quiseram buscar na palavra, não quiseram ter noção da sabedoria que está na palavra do Senhor. Então, nós seremos condenados, né, conforme o nosso caminho. O nosso Senhor deixou a Bíblia aqui, né, deixou a palavra, deixou seus pregadores, deixou suas mensagens, para que o povo que queira andar no caminho certo, as ouça, né, as ouça, as coloque em prática, e assim automaticamente andem no caminho correto. Agora, aqueles que não querem, né, muitos não querem, infelizmente, querem andar num caminho todo torto e infelizmente acabam chegando no fim de sua vida, né, só andando num caminho torto e sem tempo de buscar a Cristo, né? Por que que não teve tempo? É porque nunca quis buscar, arrumou tempo para tudo e não buscou ao Senhor. E aí vai ser condenado por esse caminho, pode ter certeza. Aqueles que andam no caminho correto, né, serão justificados pelo nosso Senhor Jesus. Os que resolveram não andar no caminho de Cristo, resolveu andar no caminho todo torto, será condenado pelo caminho que resolveu andar. E aí, né, já sabemos aonde esses dois caminhos levam. Só existem dois caminhos. Um leva para o céu e o outro leva para o inferno. Então, quem quer ir para o céu não tem outro jeito. Tem que seguir a palavra do nosso Senhor Jesus, tem que seguir a palavra do nosso Deus, né, a colocando em prática, guardando em seu coração e tendo entendimento que só Jesus pode nos salvar. Eu quero estar lendo apenas um versículo. Encontra-se em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Diz assim, ó, portanto eu vou e julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade. Não vos servirá de tropeço. É só uma palavra, amados, que assim a gente tem que analisar muito. Se a gente prestar atenção nesse mundo, o que vem acontecendo, nós não estamos aqui para julgar o mundo, né? Não serão os pregadores, não serão os cristãos que irão julgar o mundo. Quem irá julgar o mundo é o nosso Senhor Jesus. Mas nós também, devido à palavra do nosso Senhor e o entendimento, nós entendemos o que é certo e errado, né? A gente tem que entender. Vamos julgar? Não, mas podemos pregar a palavra. Quem quiser ouvir, a ouça. O que a gente analisa nesse mundo hoje, o que acontece? As pessoas estão distorcendo a palavra do nosso Senhor, estão colocando em conformidade com os tempos de hoje, para que várias pessoas resolvam seguir aquele caminho ali, até algumas igrejas mesmo, né, falando que nosso Senhor Jesus é amor, né, Deus é amor, venha como está e pode permanecer como está. Não, a palavra diz venha como está, mas tem que ser transformado pelo Espírito Santo ao longo do tempo. Não é de um dia para a noite, não tem como, isso aí leva um tempo. Algumas pessoas são transformadas do dia para a noite. Ela dorme no mundo e acorda nas coisas de Cristo no outro dia. Outras levam tempo, né? O Espírito Santo trabalha dentro de cada um de um jeito diferente. Mas o importante é nós entendermos que todos serão condenados conforme o seu caminho, né? O mundo hoje está dizendo que muita coisa é correta, né? Hoje,
A gente pode entrar aqui até num assunto polêmico, onde falam que casamento que não seja de homem com mulher é aceito por Deus, mas não é. A palavra do nosso Senhor não aceita isso daí. O nosso Senhor Jesus não reconhece. Basta as pessoas quererem ler na Bíblia. É o que eu estou falando. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Quem quiser casar, casa com quem quiser. Mas que o nosso Senhor abençoa isso daí, não abençoa. Não adianta achar que vai ser abençoado por Deus, que não é. Aí acham, mas vocês estão muito ultrapassados, né? Estão falando de coisas que eram do passado. A palavra do nosso Senhor diz que ela não passaria. Passa-se o tempo, passa todas as coisas, acaba as coisas do mundo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E num dos últimos versículos de João, em Apocalipse, não me lembro o número, mas ele diz, né, que na palavra do Senhor nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Tem que ser usada conforme está ali. Então, se a gente tentamos mudar para se adequar às coisas desse mundo, pregadores que estão pregando, né, mudando a palavra do Senhor, se prepare. Toda alma que for para o inferno, por causa da sua pregação mal feita, Deus irá botar na sua conta isso daí. E pessoas que resolveram seguir, né, a palavra do Senhor, distorcendo, né, mudando, usando versículos fora de contexto, abrem os olhos, né, serão condenados conforme o seu mau caminho. Por isso nós temos que nos converter verdadeiramente, né? Não é o nosso Deus que tem que se adequar ao nosso jeito, né? Ah, não, eu vou para a casa do Senhor, vou para uma igreja que me aceita com todos os meus pecados e todos os meus erros. Não, não existe isso. É assim que funciona. A gente vai para a casa do Senhor e pede o Espírito Santo que nos corrija. E a gente se adequa à palavra do Senhor e se adequa às coisas de Cristo. E não Cristo vai se adequar a nós. Por quê? Quem precisa dele somos nós. Cristo não depende de nenhum de nós, Deus não depende da gente. Então, se a gente quiser andar todo torto, podemos andar. Siga o caminho que quiser, só que será condenado por ele. Aqueles que quiserem seguir o caminho de Cristo, será justificado pelo nosso Senhor Jesus. Falhou, pecou, pode acontecer, mas o nosso Senhor Jesus irá falar. Mas andou em meu caminho, né, tropeçando, caindo, mas estava sempre ali. Ó. Toda vez que eu falei com ele, procurou se corrigir e tentou andar em santidade. Era perfeito? Não era. Agora, aqueles que estão, né, mudando a palavra do Senhor para se adequar aos tempos de hoje, se preparem, né? Fiquem tranquilos. Chegará o tempo do juízo final. E muitos vão chorar e se arrepender de tudo que fizeram, porque diz que quem está no inferno se lembra de tudo que fez, se arrepende, mas não tem mais jeito, né? Eles queriam voltar aqui na terra e fazer tudo direito. Então nós que estamos aqui, né, temos que estar passando essa palavra verdadeira. Né? Se chegarem para a gente perguntar alguma coisa, nós temos que falar dentro da palavra do Senhor, falar, olha, eu não tenho nada para te condenar, mas a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Temos que falar a verdade para quê? É melhor ouvirmos e falarmos a verdade que dói do que falarmos a mentira que consola e vermos várias pessoas ou até a gente mesmo indo para o inferno, porque viemos querendo ouvir palavra que nos confortasse. Né? Nós não temos que ouvir palavra que nos conforta, nós temos que ouvir palavra que nos converte, que nos muda de dentro para fora. E para acontecer isso aí é só ouvindo a palavra do nosso Senhor, que muitas das vezes vai ser doce, mas muitas das vezes vai ser dura para aqueles que estão andando no caminho errado. Porque o nosso Senhor não se agrada, né? Não se alegra com a morte do ímpio. Pelo contrário, Ele quer que todos sejam abraçados pelo Evangelho, né? E mude as atitudes de sua vida para que sejam, através do nosso Senhor Jesus, salvos. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente se atente, né, aos caminhos em que estamos andando. Nós não podemos, né, concordar com as coisas desse mundo, nós não somos desse mundo. Né? Nós viemos nesse mundo para viver aqui, sim, mas sabemos que a nossa vida mesmo é na eternidade, e ela começa aqui. Por isso temos que andar em santidade todos os dias, entendendo que se queremos morar na casa do nosso Deus, que é santo, a nossa santidade já começa aqui. Então devemos andar no caminho em santidade, pedindo ao Espírito Santo que a cada dia nos mostre a realidade, que seja dura, né?
mas que nós venhamos andar nesse caminho, que é estreito, a porta é estreita sim, né? Se estamos vendo portas largas aí que está aceitando tudo, temos que estar atento, porque essa porta aí é que leva ao caminho do inferno. A porta que leva ao céu, ela é estreita sim, o caminho é apertado, não é fácil de andar, teremos tribulação sim, com certeza, veremos o inimigo se levantando contra nós, mas não tem problema. O importante é a gente saber que estamos no caminho de Cristo e que seremos justificados por Ele e jamais condenados por causa das nossas iniquidades. Então que a gente se afaste, né, do caminho do mal, tenha entendimento que esse mundo, as coisas desse mundo, não são para aqueles que querem ir para o céu, né? Ah, tudo desse mundo é errado? Lógico que não, sabemos que não. Tem muita coisa maravilhosa aí que o nosso Senhor Jesus deixou, nosso Deus deixou para que a gente desfrute. Mas sabemos que muitas atrocidades aí, coisas, né, que alegram a carne, não são compatíveis com as coisas do nosso Deus. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente se oriente nisso, olhamos sempre o nosso caminho em que estamos andando e vendo se estamos em conformidade com a palavra de Cristo, para que no dia do juízo final a gente não venha a ser condenado pelo caminho que andamos, mas sejamos justificados pelo nosso Senhor Jesus por ter andado no caminho dele, né, o caminho que ele nos direcionou. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de andarmos em seu caminho, que não andamos no caminho do mundo, né, que nos leva à destruição, para que não sejamos condenados por ele, mas que sejamos, Senhor, pessoas que andamos em seu caminho, para que sejamos justificados por ti. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja, e sempre os oriente em seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.